Como uma escritora do século passado descreveu em uma única frase a política brasileira hoje em 2026. E não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Ela nasceu em Paris no ano de 1908 e faleceu em 1986, aos 78 anos. O nome dela era Simone de Beauvoir. Como alguém pode ter uma precisão quase cirúrgica de como seria a sociedade no futuro? A frase que eu li dessa escritora há alguns anos dizia o seguinte: o opressor não teria tanta força se não houvesse tantos aliados entre os oprimidos. Quando a gente olha para a política de hoje, essa frase faz mais sentido do que nunca. Porque uma pessoa que depende do SUS, da escola pública, do salário mínimo e de direitos trabalhistas, defende com unhas e dentes um político que quer cortar tudo isso. Parece uma contradição absurda, não é? Mas essa é a maior engrenagem da política moderna hoje. Nesse vídeo, nós vamos entender como a extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em algumas outras partes do mundo, aprendeu o truque de mestre: transformar a pobreza em ressentimento, o medo em voto e fazer o trabalhador acreditar que o verdadeiro inimigo dele não é o bilionário que está na cobertura, mas o seu vizinho que mora na casa ao lado. Fica comigo até o final, porque hoje a gente vai desmontar essa armadilha. Roda a vinheta. Olá, meus amores da vida dos outros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Reinaldo Manfredini. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, já vai logo deixando o like, se inscrevendo no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo futuro, ok? Eu sei sim que esses dias eu estou realmente em dívida com vocês, porque realmente eu não tenho postado tantos vídeos, né, ultimamente. Mas eu estou aqui de volta para trazer esse tema que é, no mínimo, intrigante e que vai fazer você, ao final desse vídeo, ficar pensando por que isso acontece, ok? Eu sou o apresentador, eu sou o escritor, eu sou o editor, eu sou o roteirista desse canal, onde a gente fala de tudo que me interessa e também pode interessar a vocês também, ok? Então, dito isso, vamos para o tema. Nós vamos começar com a seguinte premissa: a antiga lógica versus a nova realidade. Olha só, durante muito tempo a política funcionava de um jeito meio óbvio. Quem era trabalhador votava em projetos que prometiam saúde, educação e proteção social, não é? Quem era muito rico defendia menos impostos e menos regulação, correto? Só que a extrema-direita contemporânea quebrou essa lógica. Figuras como Donald Trump nos Estados Unidos e até o próprio Jair Bolsonaro, presidiário no Brasil, perceberam algo crucial. A população trabalhadora estava exausta, humilhada, insegura e cheia de desconfiança por causa dos serviços públicos ruins, corrupção e salários baixos. Eles não chegaram dizendo algo do tipo: olha, nós vamos tirar todos os seus direitos. Não, eles não chegaram dizendo isso. Eles chegaram dizendo: você foi traído. Estão rindo de você. Querem destruir a sua família, calar a sua fé e entregar o seu país para os comunistas, imigrantes e globalistas. A política deixou de ser um debate econômico e virou uma peça puramente emocional. E agora a gente chega também na segunda parte, que é da humilhação ao pertencimento, a guerra cultural. A pobreza e a desigualdade não geram consciências de classe sozinhas. Muitas vezes elas geram vergonha e isolamento. E é aí que a armadilha se fecha. A genialidade perversa desse movimento foi transformar o ressentimento em pertencimento. O homem comum, que se sentia invisível na sociedade, de repente virou um soldado da pátria. A senhora do grupo do WhatsApp
virou uma guardiã da moral e da família. O trabalhador precarizado virou um combatente contra o comunismo. A partir do momento em que a política vira uma guerra santa, o debate sobre a vida real perde o espaço para a fantasia moral. Olha só, se o preço da comida subiu, a culpa é do governo ou do STF. Se a fila do hospital aumentou, a culpa é da imprensa. E se a aposentadoria ficou mais difícil, o perigo real passa a ser o banheiro unissex, a mamadeira de piroca ou um livro escolar de uma determinada escola. O eleitor pobre não acha que está votando contra si mesmo. Ele sente que está defendendo a sua honra, a sua religião e a sua identidade. E a identidade ferida, meus amigos, é muito mais forte do que o boleto para pagar no final do mês. E aqui a gente chega à terceira parte, a história da mentira e as novas palavras. Isso não acontece por acaso. Existe toda uma infraestrutura social de desinformação. O ecossistema de grupos de WhatsApp e Telegram funciona como uma máquina clandestina de paranoia. A mentira política moderna não tenta convencer todo mundo. Ela mira em quem já está emocionalmente pronto para acreditar. Além disso, eles mudaram o nome das coisas para mascarar a exploração. Veja só, o trabalhador sem direito nenhum, sem carteira assinada, agora é chamado de empreendedor. O bilionário virou um herói gerador de riqueza e taxar o rico virou inveja. O direito social virou privilégio ou esmola para vagabundo. Em vez de o trabalhador perguntar por que os bancos lucram tanto ou porque o aluguel consome metade do seu salário, ele é treinado para culpar o vizinho que recebe o Bolsa Família do governo que mora ao lado. É a política como briga de fila. O pobre da frente culpa o pobre de trás, enquanto o dono do prédio todo cobra o ingresso da fila inteira. E aqui a gente chega na quarta parte, a trilha sonora moral. Quando governos assim precisam do Estado para salvar a própria pele, como vimos nas eleições de 2022 no Brasil, com bilhões de reais despejados em benefícios de última hora, eles usam. A ironia é gigantesca. Eles demonizam o Estado quando ele serve para amparar o pobre, mas abraçam o dinheiro público quando serve para sobrevivência política deles mesmos. Os cientistas políticos ou a imprensa internacional sempre apontam esse padrão. O populismo autoritário cria uma torcida moral. Quem discorda vira traidor, inimigo de Deus ou vagabundo. A crueldade econômica precisa de uma trilha sonora moral. O eleitor ouve o hino, se emociona ou os símbolos, bandeira, Bíblia, armas, e esquece de ler as letras miúdas do contrato que destrói o seu próprio futuro. Se você está entendendo como essa engrenagem funciona e acha que mais gente precisa acordar para isso, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Esse conteúdo dá muito trabalho de pesquisar. E o seu clique ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. E para fechar, a gente precisa responder essa pergunta sem arrogância. Chamar o eleitor pobre de burro não resolve nada e só alimenta o problema. O que existe é uma indústria profissional do medo que pegou a população cansada de apanhar e ensinou a bater, só que no alvo errado. A grande tragédia do nosso tempo é ver milhões de pessoas convencidas de que defender quem as explora é sinal de patriotismo e coragem. Enquanto o pobre grita contra outro pobre, o verdadeiro poder assiste tudo tranquilamente, protegido por uma cortina de fumaça feita de memes, versículos e mentiras. A extrema-direita não é forte porque entende de economia. Ela é forte porque sabe onde dói. Ela sabe transformar a vergonha em raiva, a raiva em identidade e identidade em voto. É a pergunta mais cruel que eu deixo para você hoje.
Quantas eleições a nossa sociedade ainda vai precisar perder para a mentira antes de entender que o inimigo nunca foi o professor, o artista, o imigrante ou o seu vizinho? Até quando as pessoas vão continuar aplaudindo o próprio algoz? E aqui, gente, é triste você falar disso, a gente falar disso assim de uma certa forma, porque veja bem, há poucos meses atrás eu assisti um vídeo, né, que apareceu para mim de um senhor que era pai de uma adolescente. Aliás, né, já um adolescente quase adulto, né, que já estava na faculdade prestes a se formar. E ele disse, né, para o entrevistador que não iria à formatura do filho porque ele se formou em uma faculdade pública. Ele disse que tem vergonha do filho por ter se formado em uma faculdade pública. Gente, isso é triste, 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 triste e muito perigoso, porque ele tinha a certeza de que o filho tinha virado a cabeça, tinha virado de esquerda, tinha virado comunista, só porque se formou, e aliás, só porque iria se formar em uma faculdade pública. Estudou praticamente a vida inteira na escola pública, foi para a faculdade pública, e aí está prestes a se formar, até o momento que eu vi aquele vídeo, e ele disse que realmente estava com vergonha do filho, porque o filho iria se formar na faculdade pública. Eu te pergunto, isso é normal? Isso é minimamente aceitável para alguém dizer do filho que vai se formar? Eu não lembro qual era o curso no qual o filho iria se formar, mas realmente é assim, como é que eu vou dizer? A decepção daquele senhor era justamente porque o filho estudou na faculdade pública que tinha virado na cabeça dele comunista. Isso é muito triste, gente. Muito complicado. E, como eu disse, né, eu não tenho publicado tantos vídeos aqui esses dias, porque é tanta coisa acontecendo no nosso país, né? É mulher de 37 anos que se passa por criança de 12, é uma mulher que é jogada sem corda de uma ponte, é o presidente do Senado, que todo mundo praticamente está refém dele. Cara, isso é inacreditável, é tanta coisa acontecendo que não dá para tirar um dia somente, porque toda vida que a gente liga a televisão tem uma notícia diferente, não dá para pegar o time, não dá para pegar a hora certa de postar o vídeo, porque gravar e editar dá trabalho. E é por isso que eu estou realmente esses dias assim meio cansado, de fato. No entanto, toda a vida doravante, entretanto, sempre que eu puder, eu vou trazer mais vídeo aqui para vocês. E eu agradeço a você que ficou até aqui, porque realmente é muito importante para mim, significa muito para mim. Ok? Como eu disse, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado, ok? Para que vocês, né, possam dar uma olhadinha lá e conhecer o meu canal. Você é sempre muito bem-vinda e muito bem-vindo, ok? Muito obrigado, meus amores da vida dos outros, e até a próxima. Beijo. Fui.